Fala pessoal, Pastor Tiago Fraga aqui com você. Que privilégio poder ter esse tempo aqui contigo. Eu quero compartilhar a palavra de Deus, alguns minutinhos, uma palavra que, pelo menos a expectativa do meu coração é que edifique você, tá? Que essa palavra encontre lugar no seu coração e possa fazer a diferença no seu dia a dia. Amém? Eu quero começar falando para você o seguinte: Deus, Ele não é Deus de lugares, Ele é Deus de ambientes. Amém? Deus não é Deus de lugares, Deus é Deus de ambientes. Pastor, como assim? Ok. Jesus é o grande exemplo que nós temos do papel que Ele executou aqui na terra. Jesus, quando Ele era chamado para alguma situação, Ele mudava a situação, porque Ele carregava o reino de Deus. E nós precisamos ser esses condutores do reino de Deus. Nós precisamos conduzir a glória de Deus. Jesus, Ele conduzia essa glória, Ele manifestava essa glória, Ele mudava, Ele transformava a história das pessoas. Por isso que Deus não está restrito a um lugar. Deus não está preso a um lugar, Ele não, me entenda, Ele não flui, Ele não funciona num só lugar. Deus é Deus de ambientes, ou seja, aonde eu vou, aonde você vai, onde nós formos, nós conduzimos a glória de Deus. Nós temos a responsabilidade de mudar os lugares, de mudar os ambientes. Por quê? Porque nós conduzimos a glória do Senhor. Jesus, Ele de alguma maneira, Ele mudava aquele ambiente, através da cura, através da cura, do ensino, dos milagres, da compaixão, do perdão, do amor. Jesus, Ele conduzia tudo isso. E isso nos traz um ensinamento, uma clareza de que nós podemos, tanto é que a palavra nos fala que nós faríamos coisas maior do que Ele. Ou seja, aquilo que Jesus fez, nós devemos fazer. Por isso que Deus não é um Deus de lugares, é um Deus de ambiente. Aonde eu vou, aonde eu chego, a presença tem que chegar. Aonde você chega, a presença tem que chegar. Jesus, Ele não veio para observar a sociedade. Jesus, Ele veio para interagir com a sociedade. Ele era o reino em movimento. Nós precisamos ser o reino em movimento. A pergunta que eu faço para você é: quando você chega num lugar, como que as pessoas olham para você? Quando você chega, qual é a sensação? O que acontece quando você chega? Pô, lá vem aquele cara chato. Pô, lá vem aquela mulher chata. Pô, lá vem aquele insuportável. Ou lá vem aquela insuportável. Pô, eu não aguento mais essa pessoa. Como que a sociedade está olhando para você? É algo que eu preciso fazer, é uma pergunta que eu preciso fazer para mim também. Como que a sociedade nos enxerga? A igreja não pode passar desapercebida pelo mundo. Ela precisa ser a transformação que o mundo precisa. Ela precisa causar a transformação que o mundo precisa. Ela precisa provocar a transformação que o mundo precisa. A igreja precisa ser o maior exemplo para o mundo, não apenas uma instituição. E nós estamos num tempo muito difícil, porque muitos também no nosso meio, de uma maneira geral dizendo, de igrejas pelo mundo, não correspondem verdadeiramente com aquilo que Cristo pede e com aquilo que Cristo foi. Nós precisamos ser o reino de Deus aqui em movimento, para a honra e glória dEle, mas nós precisamos ser uma referência positiva para essa sociedade. Nós precisamos ser uma referência para essa sociedade, onde a sociedade olha para nós e fala assim: uau, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Eu não estou falando de agradar todo mundo, até porque não dá para agradar todo mundo, até porque quando nós estamos posicionados naquilo que a palavra fala, nós vamos desagradar a muitos, nós vamos irritar a muitos. Foi assim com a igreja primitiva, que é o maior exemplo da igreja que nós temos na palavra de Deus. Estevão foi apedrejado. Por quê? Paulo foi preso. Por quê?
porque realmente eles irritavam em algumas situações a outros pelo posicionamento deles em Cristo, mas eles não abriram mão do Evangelho. Causaram uma transformação por onde passaram. Então, nós como igreja precisamos entender que somos responsáveis em transformar ambientes. Aí você fala assim, pastor Tiago, como que eu transformo um ambiente? Como que eu mudo a vida das pessoas? Como que eu ajudo as pessoas? Como que eu mudo uma situação, um ambiente dentro de uma casa, onde o ambiente é péssimo, o estilo é ruim? Querido, é aquilo que você carrega. De fato, não é você em si, mas o poder do Espírito Santo através de você. Nós transformamos por aquilo que nós carregamos. Pararam Pedro na Porta Formosa e falou assim, olha, eu não tenho prato nenhum, mas o que eu tenho, eu te dou. O que você tem, o que eu tenho, nós precisamos dar. Nós vamos mudar através do amor. Nós vamos mudar através do ensino da palavra. Nós vamos mudar os ambientes através dos milagres. Nós vamos mudar as situações das pessoas através da cura. E é tudo isso que o Espírito Santo faz através de nós. É o poder de Jesus, é o nome de Jesus quem liberta, quem cura. É a pessoa de Cristo através de nós quem transforma a sociedade. Eu preciso deixar essa mensagem para você. Eu preciso compartilhar isso com você, que nós somos os responsáveis pela mudança que a sociedade precisa. A igreja tem o que o mundo precisa. Você tem, é que às vezes nós não usamos, ou usamos mal, ou de fato negligenciamos. Temos a oportunidade de transformar e não transformamos. Eu preciso deixar isso com você, meu irmão, minha irmã. Você tem o que o mundo precisa. Já está em você o que o mundo precisa. Já está aí. O que você precisa é verdadeiramente viver isso. Jesus, ele vivia o reino. Lembra quando ele foi chamado na morte de Lázaro? Ele mudou uma situação. Chorou. Jesus chorou, diz a palavra. Eu acho que até é o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Mas ele foi lá e ele mudou uma situação. Quando não tinha, ele estava pregando para uma multidão. E os discípulos falaram que a multidão estava com fome, preocupada, né, com o que aquela multidão ia comer. Jesus multiplica os pães e os peixes. Ele muda o ambiente. E você e eu temos a responsabilidade de mudar o ambiente. Eu vou trazer um pequeno trecho de Atos, da vida de Filipe, que traduz muito daquilo que eu estou compartilhando com você. Está em Atos capítulo de número 8, entre os versículos 6 e 8. Diz o seguinte: quando a multidão ouviu Filipe, olha só, quando a multidão ouviu, você precisa falar. Nós precisamos falar. Você e eu precisamos falar. Se a gente não fala, quem vai ouvir? Né? Quando a multidão ouviu Filipe, e viu, diz a palavra, e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Você acredita que se nós não falarmos, alguma coisa vai acontecer? Se os milagres não acontecerem através de nós, como que as pessoas serão curadas? Como que as pessoas serão libertas? Porque aqui está dizendo que Filipe estava ministrando, falando,
Os sinais estavam através da vida dele. E ali os demônios saíam, as pessoas, ou seja, as pessoas elas eram libertas. Só que vinha a cura também, as pessoas, os paralíticos começavam a andar. Os espíritos imundos, mal, batiam em retirada. E o versículo termina que grande alegria alcançou aquela cidade. Mas Filipe falava, Filipe ministrava. Os milagres estavam através da vida de Filipe. Queridos, nós precisamos ser os condutores da glória de Deus. Os milagres precisam acontecer. Pessoas precisam ser batizadas no Espírito Santo, através da sua vida, através da minha vida, através da palavra, do Evangelho, da palavra de Cristo. Está aqui o que Filipe fazia, era unânime, ele chamava, ele conseguia ter a atenção das pessoas, por aquilo que ele fazia. Você e eu temos a oportunidade de falar, de ministrar, de operar os milagres, e assim nós vamos chamar a atenção das pessoas. É o que as pessoas vão falar, naquele lugar lá na Logos, vamos dizer aqui, né, no caso da nossa igreja, ou na praça, onde a gente estiver, nas ruas, através daquele povo, os milagres acontecem, famílias são restauradas, pessoas são libertas, a cura vem, há uma manifestação do reino de Deus naquele lugar. Mas Filipe, ele era a expressão do reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos expressar, precisa exalar de nós o bom perfume de Cristo. O que Filipe estava fazendo era o que Jesus havia pedido: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aleluia, aleluia. Prega o Evangelho a toda criatura, faz discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aí o que acontece? O reino de Deus vem, se manifesta, os milagres acontecem. Aí sabe o que acontece? Com todo esse, vamos dizer assim, me entenda, esse barulho do reino, as pessoas vão vir, as pessoas vão chegar, as pessoas vão te procurar, sabe por quê? Você orou por um amigo meu, ou por um amigo de um amigo, uma amiga, e foi curada, ora lá na minha casa também, aí meu irmão, acabou, ao reino vai, aí você conduz o reino de Deus, aí você conduz a glória de Deus, aí você é um condutor, uma condutora, vamos dizer assim, da glória de Deus, de milagres. Você sabe que muitos desafios a igreja primitiva viveu, né? Foram perseguidos, não que hoje não exista isso, a gente sabe de muita coisa aí, muita coisa. Existem alguns lugares do mundo aí que muitos cristãos estão sofrendo absurdamente, mas as tribulações momentâneas, né, as grandes lutas não se comparam com a glória que há de ser revelada, né? É a palavra. Mas a igreja primitiva sofreu muitas perseguições. Eu quero compartilhar um texto com vocês aqui para a gente caminhar para o final, apesar que está tão bom, né? Eu vou ler aqui para você. Atos capítulo de número 13, versículo de número 52. Uma das chaves para fazermos a diferença por onde passarmos, entendendo que Deus não é Deus de lugares, Deus é Deus de ambientes. Amém? 13:52. Os discípulos, com toda aquela luta, com toda aquela batalha,
toda aquela perseguição, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Tiago, existe um segredo? Se é um segredo, o segredo é esse: nós precisamos continuar cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, né? O que Gálatas diz? Quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não existe lei. Então nós precisamos estar sempre cheios, porque, querido, analisa comigo, a pessoa já vive o inferno lá fora, a pessoa já vive uma depressão lascada, já vive um tormento, tristeza, decepção, a pessoa já está iludida, sem esperança, não sei, aí você chega ainda triste, desanimado, não que você um dia, de repente não está bem, acontece, mas aí logo você ora, né? O Espírito Santo vai trabalhando em você, vai te fortalecendo, vai te renovando, né? Às vezes está um pouquinho aqui, o Espírito Santo vai, te traz a força de novo, te revigora. Mas viver dessa maneira não dá. Os Espíritos, eles viviam cheios de alegria do Espírito Santo. Sabe o que vai contagiar as pessoas? O Espírito Santo, a alegria dentro de você. Você transborda, aí você muda o ambiente. Você transborda, as situações mudam, porque você transborda a alegria, o amor, a compaixão. E aí, através da sua vida, outras vidas são alcançadas, contagiadas, impactadas, influenciadas, transformadas, através daquilo que Deus já depositou em você. Enchei-vos do Espírito, é você quem se enche. Enchei-vos do Espírito, é você quem se enche. Eu quero deixar essa palavra para você, que essa palavra possa alcançar o seu coração e que você possa mudar os ambientes através da palavra de Deus, do Espírito Santo, que as pessoas possam ser alcançadas por aquilo que Deus já depositou em você. Filipe é um grande exemplo, era unânime, a palavra diz unânime a atenção, porque ele falava, porque sinais, prodígios e maravilhas fluíam através dele. Que sinais, prodígios e maravilhas possam fluir através de nós. Que Deus te abençoe grandemente, que você seja renovado nesse momento, que você seja encorajado, fortalecido, revigorado no Espírito, para que você, assim como Filipe e o próprio Jesus, possa mudar os ambientes. Que Deus te abençoe, um forte abraço.